voltamos para dar continuidade à nossa aula sobre entrevista jornalística. Se você está aproveitando a nossa aula, então compareça no nosso chat, deixa sua mensagem, tá bom? Se você está acompanhando aí do IPTV, né, na sua escola, peça ao professor mediador para interagir com a gente, teclar, colocar suas respostas, sua participação, suas perguntas, suas dúvidas. Faça tudo isso, interaja para deixar nossa aula um pouco mais assim para cima, né? Porque o conhecimento ele tem que ter as duas pontas, tem que ter eu que transmito, você recebe e o retorno desse recebimento. Então, participe aí da nossa aula, tá bom? Continuando falando da entrevista jornalística, tá? Vamos agora para os principais aspectos da entrevista jornalística. Vejam só, não é mais a entrevista de modo geral, mas sim aquela entrevista de acontecimentos relevantes, como a gente falou, né? Que a sociedade espera realmente saber mais informações. Então, existe uma variedade de entrevistas jornalísticas, são vários tipos de entrevista jornalística, e a gente vai conhecer algumas delas aqui. Entrevista de rotina. O que é uma entrevista de rotina? Vocês acompanham os telejornais diários? Não é isso? Você vê que tem repórter que ele sai pela cidade de carro, de helicóptero, procurando acontecimentos, ou simplesmente para entrevistar pessoas que estão passando na rua para dar opinião sobre algum assunto. Então, isso é chamado de entrevista de rotina. São aquelas que visam fornecer dados e informações do dia a dia. Por exemplo, ocorre um acidente numa avenida, aí o jornalista vai noticiar aquele acontecimento, mas aí, para isso, ele precisa entrevistar pessoas, né? Pessoas que estavam lá no momento em que aconteceu o acidente, que pode ser a vítima ou as vítimas, tá bom? Se tiver em condição de falar, claro, porque eu acabei de passar por um acidente ali, gente, ainda há pouco, que eu acho que a vítima, infelizmente, não vai ter como contar a história do acidente, certo? Então, tem as vítimas, se elas tiverem condição, o motorista, ou o motoqueiro que atropelou e matou aquele adolescente lá no Rio de Janeiro, né? História muito triste que a imprensa televisionou ontem para o Brasil todo. Os pedestres, né? As pessoas que estavam passando, as testemunhas, né? Que estavam lá e viram. Pessoas que moram no local, vizinhos do acidente, pessoas que têm a visão direta para aquele local, de repente podem falar alguma coisa. O corpo de bombeiro, que foi o primeiro a ser chamado, a chegar no local. Você foi a polícia militar, que chegou primeiro ao local. Os primeiros a chegarem no local também são pessoas importantes para serem entrevistados. Então, quando o jornalista sai às ruas em busca desses acontecimentos, entrevistando pessoas aleatoriamente quer dizer, não são pessoas convidadas para ir ao estúdio, para tratar de determinado tema que foi debatido, que ele domina, tal, mas são perguntas eventuais, circunstanciais. São entrevistados porque estavam naquele momento, naquele horário, e aí você chama isso de entrevista de rotina, tá bom? Aí temos a entrevista individual, como aquela que a gente viu com o Cristiano Ronaldo, né? O fenômeno Cristiano Ronaldo. Ela é individual porque o entrevistado, que é o convidado, a pessoa que vai ceder a entrevista, ele fica de frente com o jornalista, como o Cristiano Ronaldo naquela foto estava lá naquele slide anterior, né? Ele de frente para o jornalista. Aí nós temos a marcação da elaboração da pauta. Isso eles podem realmente bater a pauta antes. Olha, vamos falar sobre determinado assunto, tá bom? Vamos falar, Cristiano Ronaldo, quais são as suas expectativas agora? Se você ainda pretende jogar quantos anos no futebol europeu, se vai se aposentar, se é verdade esse boato de que você quer jogar no Flamengo, lá no Brasil, entendeu? Então, eles marcam a pauta lá do que vai ser conversado. E o entrevistado é notificado do tema da entrevista. Ele não vai saber qual vai ser a pergunta, né? Mas ele pode saber qual é o assunto que vão tratar. Então, os assuntos são só esses. Agora, as perguntas que vão vir, não é interessante que se passe uma lista de perguntas antes para o entrevistado decorar as falas e as respostas que vai dar. Então, nada disso, tá bom? E discute acerca do tema para apenas um jornalista. É individual, porque é só
um entrevistado com um jornalista. E também é considerada também chamada de entrevista exclusiva, tá bom? Já a entrevista de grupo ou entrevista coletiva de imprensa, né? É chamada de entrevista de grupo, entrevista coletiva ou coletiva de imprensa. É aquela em que várias pessoas falam a um ou a vários jornalistas. De preferência a vários jornalistas, já que é coletiva de imprensa, então são várias pessoas da imprensa fazendo perguntas a uma pessoa. Aqui está até trocada a informação, né? Não são várias pessoas, não. Pode ser uma ou mais pessoas que falam a vários jornalistas ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ler um trecho de uma entrevista com Anderson Silva para responder as questões. É boa assim, quando já começa com a prática, né? Então, bora lá. Se você aprendeu até agora o que é entrevista, vamos ver como a gente responde aqui a questão. Leia o trecho de uma entrevista com Anderson Silva. Você sabe quem é Anderson Silva? A primeira coisa que você tem que ter em mente é quem está sendo entrevistado, gente. Tá bom? O entrevistado nem sempre é famoso, não. Às vezes ele é um anônimo. Mas Anderson Silva, todo mundo sabe que Anderson Silva é aquele lutador, né? Lutador que ganhou várias vezes, vários títulos mundiais aí, tá bom? O Spider, chamado de Spider, Anderson Spider, brasileiro. Então vamos ler. Anderson da Silva trilhou um longo caminho. Isso aqui você chama de introdução, né? A apresentação do assunto. Veja só. Para poder chegar às perguntas, é necessário introduzir, falar sobre quem é o entrevistado, para despertar o interesse do público. Anderson da Silva trilhou um longo caminho até se tornar um ídolo. Nascido em São Paulo, em 14 de abril de 1975, então ele tem menos de 50 anos de idade, é jovem, né? Teve de lidar cedo com a separação dos pais. Sem condições financeiras de criá-lo, a mãe e a avó o deixaram aos cuidados de Edith, tia e madrinha. Meu Deus! A mãe e a avó não tinham condições financeiras de criar a criança e entregaram aos cuidados da tia Edith, que ele trata como mãe, em Curitiba, para onde se mudou aos 4 anos de idade. Aí um trecho, né? O trecho aparece como introdução da entrevista. Eu falei, tem a introdução, né? Aí nós temos depois as perguntas, que é o desenvolvimento lá, e as respostas. Então, o trecho aparece como introdução da entrevista. E qual é a finalidade dessa introdução? Para que serve a introdução de uma entrevista? Eu falei sobre isso agora há pouco, né? Agora há pouco a gente falou sobre qual é a finalidade da introdução. Letra A. Apresentar a situação financeira do entrevistado. Então, você acha que a finalidade de uma introdução de entrevista é para apresentar a situação financeira do entrevistado? É para listar todos os parentes próximos do entrevistado? Apresentar dados gerais sobre a vida do entrevistado ou mostrar que o entrevistado era filho de pais separados? Qual foi a finalidade, então, dessa introdução? Ele falou de todo. Na introdução, você viu situação financeira. Na introdução, falou também sobre os parentes mais próximos, a mãe, a avó, a tia. Também falou, apresentou dados gerais sobre a vida dele, né, do Anderson Silva. E também falou para a gente que ele era filho de pais separados. Teve que lidar muito cedo com a separação dos pais, está aqui. Então, são informações que aparecem no texto. E uma dos vícios que a gente tem em questão de interpretação é querer encontrar a resposta no texto. Mas a resposta não está diretamente no texto. É aquilo que você faz, a conclusão que você chega após a leitura dele. Então, a que conclusão você chegou quando você leu essa introdução? O texto é simplesmente para falar de situação financeira, para falar dos parentes próximos, ou para falar que ele é filho de pai separado, ou o texto faz um apanhado geral sobre a vida do entrevistado?
Ah, professora, eu acho que é a letra C. Já que abordou situação financeira, parentes, pais separados, tal, então fez um apanhado sobre a vida do entrevistado. É isso mesmo. Então você raciocinou corretamente, né? E chegou a essa conclusão, que essa parte da entrevista, que a gente chama de introdução, é exatamente para apresentar de maneira geral as características, a história, né, do entrevistado, até para despertar mais interesse da gente sobre o que ele tenha a dizer para todos, né, o que ele tem a contribuir aí com a entrevista, tá bom? Sigamos. Aí, na continuação da entrevista com o Anderson Silva, aí começa, você observa aqui, tá bom? Tem as perguntas que estão sendo feitas em negrito e tem a resposta. É um tipo de marca tipológica, tá? Marca tipológica, que é da própria tipografia, marcas da impressão. Quando a entrevista é escrita, então tem que separar a pergunta da resposta, para não ficar tudo no mesmo texto. Uma das formas de diferenciar seria essa, certo? Colocando a pergunta de uma cor e a resposta de outra. Igual você faz no questionário da escola, né? Você coloca a pergunta em azul e coloca a resposta em vermelho. Se colocar para mim uma resposta em vermelho, eu não considero. Em prova, não, tá bom? E drogas? Já te ofereceram? E aqui, digamos que já estava lá para metade da entrevista, o entrevistador não ia chegar de cara e a primeira pergunta que ele ia fazer para o Anderson Silva seria: e droga, já te ofereceram? Claro que não, né? Se ele chegou a esse ponto, então já falaram de vários aspectos da vida dele até chegar nesse ponto aí das drogas. E droga, já te ofereceram? Ele responde: nunca. Aí o repórter insiste: quando você era jovem, deve ter conhecido muita gente que devia estar envolvida. Envolvida, reticência, envolvida com o quê? Com drogas, né? Envolvida. Aí talvez o entrevistado, Anderson Silva, não tenha esperado o repórter terminar a pergunta. Quando você era jovem, deve ter conhecido muita gente que devia estar envolvida. Aí, antes de terminar, porque as reticências pode ser também uma fala interrompida, tá bom? Aí ele diz assim, Anderson Silva: tive vários amigos que usavam drogas. Fui em várias festas em que amigos estavam usando. Homens e mulheres usando drogas. Meus amigos de verdade nunca me ofereceram. Né? Os amigos de verdade nunca me ofereceram. Assim, você dizer que ninguém nunca te ofereceu droga, eu acho que no mundo dele de famoso é difícil. Ninguém nunca tem dito assim: dá um tapinha aí, Anderson, né? Dá um baseadinho, Anderson. Eu acho que alguém já ofereceu. Talvez ele nunca tenha experimentado, mas oferecer, as pessoas oferecem, gente. Quem é do mal oferece, quer ver o mal do outro. Eu não acredito nessa declaração dele, não. Continua. Você nunca experimentou nenhum baseado? Nossa Senhora. Olha para onde descambou a pergunta, né? Estava lá fazendo, lá na Abril, na Clube Alfa, abril.com.br esporte, já que o Anderson Silva é esportista. Por que, professora, fala tanto de droga numa pergunta a um atleta, que é o Anderson Silva? Gente, porque uma das desgraças da vida desses atletas é exatamente a droga, tá bom? Veja, eu já li a biografia do Casagrande, ex-jogador de futebol, certo? Devastado pelas drogas. O próprio craque, o imperador Adriano, né? Grande jogador de futebol brasileiro Adriano, afastado dos campos, demitido dos clubes por causa de uso de drogas. Então, infelizmente, o esporte acompanha, né? Anda junto ali com a questão de droga. Por isso que talvez a pergunta foi direcionada para esse tema. Você nunca experimentou nenhum baseado? E ele diz: nunca. Nunca coloquei um cigarro na minha boca. A única coisa que experimentei foi bebida alcoólica. Eu não curto, não gosto. Sou totalmente careta. A palavra careta não quer dizer que ele seja feio, viu, gente? Careta quer dizer, é uma expressão, uma gíria que, principalmente quem usa droga, né? As pessoas que são acostumadas com esse vínculo das drogas, elas costumam chamar, aqui nós temos o local, tá bom?
onde foi publicada a entrevista. As pessoas que usam drogas, quando elas se deparam com pessoas que se recusam a usar droga, né? Quando elas oferecem, olha, dá só um tapinha aqui, só uma fumada, não mata ninguém e tal. E quando você recusa veementemente, não, de modo algum, não quero saber disso, aí eles viram, até um careta. Então, careta é uma expressão que geralmente as pessoas que usam drogas, tá bom? Usuários de drogas chamam pessoas que se recusam a usar drogas com eles. Então, eles costumam... Tem até uma música de Roberto Carlos, né? Ele diz assim, droga, por nada, por tudo e pra quê? Entrar nessa vida pra quê? A vida oferece outras coisas. Aí até o nome dessa música é O Careta, tá bom? O Careta. Pesquisem no YouTube, você vai encontrar O Careta, música de Roberto Carlos, que fala sobre o uso de drogas, tá? Anderson Silva se declara totalmente careta. Sou totalmente careta. Por quê? Por que ele diz que ele é careta? Ele é careta porque seus amigos nunca lhe ofereceram drogas? Ele é careta porque ele não curte e não gosta de nenhuma droga? Ele é careta porque nunca bebeu nem pôs um cigarro na boca? Ou ele é careta porque experimentou algumas drogas e não gostou? Olha, ele falou que nunca nem experimentou. Então, letra D você corta, porque isso aqui está dizendo bem claro que ele diz, ó, você já experimentou, já te ofereceram? Nunca. Já fumou? Nunca. Ele é muito resistente no nunca, então tu já desconsidera a letra D ali, tá bom? Já elimina a letra D. Então, por que ele é careta? Porque seus amigos nunca lhe ofereceram drogas. Aqui diz, né? Os amigos já te ofereceram. Aqui, ó. Conhecido muita gente que devia estar envolvida. Ele disse, tive vários amigos que usavam drogas. Fui em várias festas em que amigos estavam usando, mulheres, homens. Meus amigos de verdade nunca me ofereceram. Nunca me ofereceram drogas. Mas não é por isso que ele é careta, não, tá bom, gente? Careta não é a pessoa que oferece ou não. Careta é a pessoa que não curte e não gosta de nenhum tipo de droga. Não curte, não gosta e não usa nenhum tipo de droga, principalmente as drogas lícitas. Professora, e o que são drogas lícitas? Aquelas que a sociedade e a lei permite que circule livremente, como cigarros, bebidas alcoólicas, são drogas também. Bebidas alcoólicas também são drogas, tá? A cervejinha, né? Bebidas alcoólicas e remédios, uso indiscriminado de remédios também são drogas, tá? Então, a pessoa que não curte, não gosta e nunca usou nenhum tipo de droga é que é chamado de careta, não é isso? Porque eu sou mesmo um careta. Tem lá na música do Roberto Carlos para vocês conferirem, tá bom? Então, é isso. Careta é uma expressão usada para definir a pessoa que não curte, não gosta e nunca usou drogas. Sigamos. Ainda é a mesma entrevista com o Anderson Silva, o Spider, tá bom? Você descreve um episódio no livro? Ah, então agora você já percebeu qual foi, né, o porquê dessa entrevista aí. Anderson Silva, com certeza, publicou um livro sobre a vida dele. E aí, nesse livro, ele deve ter falado de várias experiências de vida. E o entrevistador está usando dessas informações que estão na biografia do Anderson Silva para elaborar suas perguntas. Até porque seria de muita má vontade se você fosse fazer entrevista com uma pessoa que acabou de publicar um livro, certo? Sem sequer ter tido uma leitura, nem que seja prévia, rápida, do livro que você vai fazer perguntas. Então, você descreve um episódio no livro, uma experiência sua com o racismo. Aí a reticência agora foi interrompendo, olha aí, ó. Interrompendo, ele nem deixou a pessoa terminar a frase. Você descreve um episódio no livro, uma experiência sua com o racismo. Na verdade, foi um choque. Ele diz, ó, na verdade foi um choque. Você sabe que o Anderson Silva é um atleta preto, né? Preto.
E assim como quase todo preto também já sofreu racismo. Aí o entrevistador pergunta: foi a sua primeira experiência? Foi a primeira vez que você sofreu racismo? Aí ele disse: não. Ora, gente, aqui para nós. A gente sofre racismo da hora que nasce até a hora que vai para o caixão, né? Porque o racismo no Brasil, principalmente, eu não vou falar de outro país, porque eu moro no Brasil, tá bom? É estrutural. É estrutural. As pessoas são racistas inconscientemente, alimentam o racismo inconscientemente. Infelizmente, ainda tem muito isso. Minha irmã sofreu um ato de racismo na escola, ele conta. Eu era muito pequeno, mas aquilo ficou bem claro na minha mente. Lembro que meus tios sentaram com a gente em casa e conversaram sobre o assunto. Minha irmã foi para a escola e os amiguinhos falaram: ah, vamos pintar ela de branco. Olha, gente, que absurdo. Pegaram um giz e começaram a passar nela. Gente, isso não é só uma brincadeira, isso não é só racismo, isso é crime mesmo. Racismo é crime, né? Pegaram um giz e começaram a passar nela. Minha irmã de criação, ou seja, pode ser a filha da tia dele, né? Já que ele é um filho adotado pela tia, tá bom? A frase: ah, vamos pintar ela de branco, apareceu entre aspas. Vocês perceberam aqui, né, no texto, ó. Ah, vamos pintar ela de branco. É uma frase que aparece entre aspas. Então, ela aparece entre aspas na entrevista para reproduzir o quê? O que é que representa essas aspas aí usadas nessa entrevista, né? Letra A, para reproduzir a fala dos amiguinhos da escola. Então, vocês acham que é para reproduzir a fala dos amiguinhos da escola? É para reproduzir a fala da irmã do entrevistado? Quem foi que disse? Ah, vamos pintar ela de branco. Foram os amiguinhos da escola? Foi a irmã do entrevistado? Foi a fala do entrevistado ou a fala do entrevistador? Não, olha, a fala do entrevistado, que é o Anderson Silva, já está marcada aqui toda em letras normais. A do entrevistador está marcado em negrito. Então, entre aspas, foi a fala dos coleguinhas da escola que cometeram esse ato racista com essa expressão ridícula aí que a gente testemunhou, não é isso? Simbora. Estrutura composicional da entrevista. Aqui é uma pessoa que eu conheço, né, sendo entrevistada. Então, como é a estrutura? O que é que marca o formato dela? Quais são os elementos que aparecem numa entrevista? É muito simples, gente. A estrutura da composição da entrevista é bem simples. Eu queria que vocês gravassem isso. Professora, a senhora podia passar um trabalho para a gente, né? Era fazer a entrevista? Eu também acho. Eu queria muito que a professora de vocês aí também passasse, eu mesma, né? Passar um trabalho de uma entrevista, você entrevistar uma pessoa, um professor, a pessoa mais velha da cidade, que sabe mais histórias da cidade. Eu acho tão legal isso, né? Tá bom? Então, vejam só, o que é que eu preciso então, professora? Se eu fosse montar uma entrevista, o que é que eu iria precisar? Praticamente de 3 a 4 elementos. Vamos lá. Primeiro, você precisa de você mesmo, que vai ser o entrevistador. Então, você vai preparar uma lista de perguntas, tá bom? Vai escolher o assunto. Primeiro, você vai determinar, na verdade, quem é que você quer entrevistar. Aí, quando você selecionar quem é a pessoa que você quer entrevistar, você vai escolher qual é o assunto que você quer conversar com ela ou quais os assuntos pelos quais vocês vão conversar. Você faz uma listinha daquilo que você quer conversar com ela. Aí, dentro desses assuntos, você vai elaborando perguntas que você gostaria de fazer ao seu entrevistado, né? O que é que você gostaria de perguntar sobre assunto X, sobre o assunto Y? O que é que você quer perguntar para ele? Então, você tem que ter todo esse roteirinho que você prepara para poder levar e fazer. Não precisa necessariamente levar. Você pode ali, só quando você está criando, automaticamente já fica no teu inconsciente, né? Fica no teu inconsciente. Aí, quando você parte para a entrevista, você já sabe exatamente o que vai perguntar. Então, tem que ter um entrevistador, que no caso vai ser você. Tem que ter a entrevistada, que é a pessoa que você selecionou para fazer a pergunta, né? Para participar das suas perguntas. Tem que ter também o título, que geralmente o título é o assunto, tá bom? É o tema. O título informa de que se trata a matéria publicada. Qual é o assunto da matéria?
último prazo para a isenção da taxa do Enem. Essa legenda aqui vai ser, no caso, o título da entrevista. Então, pelo título, tu já sabe o que é que o entrevistador está perguntando para a entrevistada. Qual é o último prazo para a isenção de taxa do Enem? Os desavisados aí, né, que não pediram isenção, ficarem sabendo, tá bom? E, por fim, além de trazer o título, o texto traz também a introdução. Nessa introdução, é o entrevistador quem fala sobre a pessoa entrevistada. Eu trouxe aqui a professora Eudalene para falar sobre a taxa do Enem. Ele fala quem é a pessoa entrevistada e diz também qual vai ser o assunto dos quais vão tratar durante essa entrevista. Depois que ele faz essa apresentação, então começa o joguinho de perguntas do entrevistador e respostas da entrevistada. Você sabe uma coisa que nenhum entrevistador gosta? Nenhum entrevistador gosta quando o entrevistado responde com outra pergunta. Gente, se você quer tirar o entrevistador do sério, é quando ele te faz uma pergunta. E então, como é que você está? Está namorando? Está solteira? Aí a entrevistada, para tirar sarro, diz assim, você está namorando ou está solteiro? Ah, entrevistador não gosta. Geralmente eles respondem assim, sim, o entrevistador aqui sou eu. Eles cortam na hora, porque se tem algo que irrita muito o entrevistador, é quando a pessoa responde com retórica, né? Responder com retórica quer dizer responder uma pergunta com outra pergunta e termina não perguntando nada. Então, simbora. Ainda falando da estrutura da entrevista jornalística, então, a entrevista jornalística, principalmente quando ela é impressa, ali aqui a gente viu, olha, aqui você vê a estrutura da entrevista oral, tá? A entrevista oral, assim, passada na televisão, você tem o entrevistador, a entrevistada, o assunto de que vão tratar, a introdução, que é a apresentação de quem é aquela pessoa, e aí começam as perguntas e as respostas. É um joguinho rápido, de 3 a 5 minutos, estourando, né? 3 a 5 minutos aí, suficiente para passar as informações ao público. Agora, se a entrevista é publicada em jornal ou em revista, ou mesmo em sites da internet, então ela tem uma estrutura diferente. Tá bom? Ela tem que apresentar o título, sim, a entrevista, né? Qual é o assunto que vai ser trabalhado, o nome da entrevista, o título é o nome. Aí vem e o nome é relacionado ao tema, tá? Geralmente o título está relacionado ao tema, ao assunto da entrevista. Aí vem uma introdução, quase sempre tem essa introdução, que é a apresentação da pessoa que vai ser entrevistada. Vai dizer às vezes eles dizem, né? Em que lugar está sendo entrevistado e o motivo. Qual é o motivo dessa entrevista? Estamos aqui para falar sobre isso, aquilo, tal. Aí começa o joguinho, né? De perguntas e de respostas, porque isso sempre vai ter numa entrevista. Mas tem também um diferencial que é a conclusão, tá bom? A conclusão, que é um comentário do entrevistador sobre a personalidade do entrevistado e o seu trabalho. Ele costuma fechar. É isso, pessoal. Então, conversamos aqui com a grande apresentadora Angélica, que essa semana está estreando aí o seu novo programa na HBO, com grande sucesso. Eu desejo a você, Angélica, muita sorte, muito sucesso, tal. Então, isso aí também pode acontecer dentro de uma entrevista jornalística, tá bom? Mas se for aquele tipo de entrevista lá de rotina, não tem como nem apresentar, porque às vezes as pessoas nem sabem quem é. Vai perguntar na hora, qual é o seu nome? O senhor faz o quê? Né? Quando é aquelas perguntas de rotina, entrevista de rotina, então, muitas vezes o entrevistador não sabe nem quem é o entrevistado. Ele vai descobrir ele na hora perguntando. E o senhor estava fazendo o que aqui na hora do acidente? A pessoa, rapaz, eu estava passando aqui de bicicleta, quando aí eu vi que aconteceu tal. Então, isso aí acontece na rotina das entrevistas, tá bom? Ainda falando agora vamos falar da linguagem, né? Não podemos esquecer a parte da linguagem, afinal de contas, a nossa aula aqui é de língua portuguesa. Qual a linguagem? Característica da linguagem na notícia, né? Na notícia e na entrevista jornalística, que tem a mesma característica da notícia da linguagem.
aliás, da linguagem das notícias. A linguagem, a princípio, né? A linguagem a utilizar deverá respeitar os seguintes princípios. Veja só. Você vai fazer uma entrevista, que é um texto jornalístico, como a notícia. Então, primeiro, ser escrito do assunto mais importante para o menos importante. Sempre começa do fato principal, né? Falar sobre logo o acidente que ocorreu aqui na Avenida Marechal Deodoro, a tal hora. Então, já começa do assunto principal e depois vai perdendo a importância. A linguagem tem que ser clara, simples, acessível, objetiva, com uma única interpretação. Todo mundo que ouvir ou que lê a sua matéria, a sua reportagem, tem que entender tudo o que está sendo dito. Não pode ficar dupla interpretação, tá bom? Não pode gerar ambiguidade, ironia, dupla interpretação. Tudo isso é vedado desse tipo de texto jornalístico. A linguagem é totalmente denotativa, fato a fato, olho no olho, às claras. Tem que ser coisas às claras. Outra característica, eles usam frases do tipo declarativos e curtos, né? O que é declarativo? É sempre afirmativo ou é negativo. Sempre usa o tom no sentido afirmativo ou negativo. Recorre ao verbo e ao nome, evitando adjetivos. Você vê que numa entrevista não vai dizer, ai, tudo é lindo, é maravilhoso, é perfeito, é bonito e tal. Não, a pergunta é bem simples, direta. E então, com quantos anos você casou? Ah, quando eu casei, eu tinha 16 anos de idade, não sei o quê. Aí sim, cabe até um adjetivo, né? Mas não é recurso de uso. Era bem jovem quando casou, mas quais eram os seus planos com esse casamento? Né? Então, falou da palavra adjetivo jovem para poder chegar a um outro ponto que é qual é o objetivo de uma pessoa de se casar aos 16 anos. Qual o objetivo que a pessoa tem quando se casa aos 16? Só simplesmente ser dono de casa? Porque vai atrapalhar um pouquinho na construção de uma carreira, não vai não? Então, outra característica é que o texto fica na terceira pessoa, tá bom? Apresenta os fatos, não emitindo qualquer opinião pessoal, tem que ser bem pessoal, e usa sempre uma linguagem, um nível de linguagem corrente, que é um nível padrão. Como se faz uma entrevista passo a passo? Como eu falei para vocês. Primeiro, você vai obter informação. Ah, aqui já é outra coisa, tá? Vou passar, porque isso aqui a gente já viu numa outra aula. Vamos para cá, vamos para as questões, porque eu quero responder questões com vocês. Ali você vê uma tirinha agora, tá bom? E na tirinha você vê de um lado um senhor de idade, né? De frente a um computador, o computador virado para ele. Do outro lado, perto do relógio, tem um jovem com um olhar assim meio vago, tem um calendário na parede. E a pessoa que está na cadeira está assim, com os braços segurando a cadeira, já o outro está gesticulando. Que é isso, professora? Isso é a leitura da imagem. Quando você pega um texto verbal e não verbal, que tem imagens e palavras, eu já falei isso para vocês desde o começo do período, e vocês estão acompanhando, né? Então, quando a gente trabalha com imagem verbal e não verbal, a gente lê primeiro a imagem, tá bom? Então, eu fiz a leitura do primeiro quadro. Aí o senhor pergunta, como você se sente trabalhando em equipe? E a pessoa responde com os bracinhos assim abertos, num gesto que quer dizer assim, pouca coisa. Bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. Olha, se isso for uma entrevista para vaga de emprego, o cara acabou de ser demitido antes de ser contratado, né? Digamos que a empresa está selecionando pessoas para trabalhar em equipe. Equipe. E aí a pergunta crucial é essa: como você se sente trabalhando em equipe? Para saber se a pessoa se adapta a trabalhar a trabalho de grupos, né? Aí o candidato já responde assim, bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. Ora, mas como é que você trabalhar em equipe sem que não tenha gente te dando palpite no seu trabalho? Trabalho em equipe não é questão de dar palpite, é uma questão de chegar a um consenso. Todo mundo fala o que pensa, né? Digamos, temos um projeto em andamento, cada um pensa como é que é a melhor forma de trabalhar esse projeto.
E no final se chega a um consenso, qual é a melhor parte. Todo mundo contribui e todo mundo ouve. Isso é o trabalho de equipe. Vamos lá. No segundo quadrinho, deduz-se que o candidato, ele era um candidato à vaga de emprego. Ah, coitado. No segundo quadrinho, deduz-se que o candidato desconhece um trabalho em equipe, ele desconhece, ele não sabe o que é trabalho em equipe, com a resposta que ele deu. Ele tem o hábito de trabalhar em equipe. Olha, a pessoa que diz que desde que não tenha gente dando palpite, já quer dizer que ele não tem hábito de trabalhar em equipe. Então já pode ser a letra A, né? Não entendeu a pergunta feita, entendeu sim, tanto que respondeu que não quer ninguém dando palpite no trabalho dele. Produzir uma resposta coerente não é coerente. Se você é chamado para trabalhar numa empresa, quando você não é o único funcionário, então quer dizer que você vai trabalhar em equipe. E não foi muito coerente pela própria reação aqui do rapaz do RH, né, que já se decepcionou com o candidato. Então, pela lógica dos fatos e da leitura que você fez, você deduz que o candidato desconhece um trabalho em equipe. A pessoa que diz que, olha, eu me dou muito bem com trabalho em equipe, contanto que ninguém se meta na minha vida, oxe, então a pessoa não sabe o que é trabalhar em equipe. Isto é o nome de uma revista, certo? Aqui, quando não é quando a revista, o órgão, a imprensa é maior do que o funcionário. Então, eles não vão destacar quem fez a pergunta, eles vão destacar a revista para quem foi dada a entrevista. Então, a revista é a Isto É, que é uma revista de grande circulação nacional. Isto É pergunta: você é um sertanejo que não usa chapéu. Interessante, eu nunca tinha observado isso, né? Luan Santana é um cantor sertanejo que não usa chapéu. Você é um sertanejo que não usa chapéu. Por quê? Vocês perceberam como esse porquê aqui foi acentuado, é separado e com acento no final? Olha, tá vendo? Sabe por que ele é que se escreve desse jeito? Uma vez me perguntaram assim, professora, eu tenho dificuldade de aprender o uso dos porquês. Aí eu digo, faz o seguinte, aprenda um de cada vez, né? Você tem 4 tipos de porquê. Você tem esse porquê separado sem acento, tem o porquê separado com acento, tem o porquê junto sem acento e tem o porquê junto e com acento, tá bom? E com acento. Aí o que é que eu digo? Aprenda um de cada vez. Olha, aprenda hoje esse porquê aqui, ó. Por que é que esse porquê é acentuado? Porque está no final da pergunta, no final da frase. Quando você encerra a pergunta com o porquê, aí ou se ele for um porquê isolado, né? Tipo quando você está com a criança. Aí a criança diz assim, mamãe, eu quero leite. Aí você diz, eu não vou te dar leite. Por quê? Se o porquê está no final da frase ou está isolado, sozinho, só a pergunta por quê, e ele for uma pergunta de fato, então ele é um porquê separado e com acento. Para começo de conversa, esse porquê separado ele é usado para perguntar. Para perguntar sem acento, quando o porquê vem no começo. Por que você não foi à escola hoje? Aí separado sem acento. No final, com acento, né? Com acento é quando você coloca no final a pergunta. Né? Tipo assim, você é um sertanejo que não usa chapéu. Por quê? Na verdade, ele nem está no final. É uma frase isolada. Quando a frase fica isolada, ela é um porquê acentuado. Aí o cantor Luan Santana responde. Todo mundo sabe quem é Luan Santana, né? Luan Santana responde, para mim, sertanejo tinha que cantar usando bota, calça colada, cintão de fivela e camisa de botão. Só que nunca usei chapéu. Sempre curti ajeitar o cabelo. Sou vaidoso dentro do limite. Esse limite... Gosto bastante de ajeitar o cabelo. Tenho uma personal stylist que me veste. Várias marcas que me mandam roupas, o que eu acho bem legal. Mas não sou aquela coisa metrosexual.
tem de estar bem nas fotos por respeito aos fãs. O que é um metrosexual? Metrosexual, a gente chama essa expressão hoje, né? Uma expressão nova, quer dizer que é um homem vaidoso, gente. Como ele diz, olha, eu sou vaidoso, ó. Sou vaidoso. Ou seja, ele cuida bem da aparência, ele gosta de ajeitar o cabelo, se vestir bem, colocar aquelas calças apertadinhas para mostrar as pernas bem feitas, né, malhadas, tal. Ele só não gosta de usar o chapéu porque ele curte o cabelão bonito, estiloso. Ele tem uma personal stylist. O que é personal stylist, professora? É uma estilista pessoal que veste apenas ele, que diz: hoje, Luan Santana, você vai vestir essa calça com essa blusa, com essa cueca, com essa fivela, com essa bota, né? Ela monta a produção toda dele ali para ele poder causar. Ele diz que ele não é um metrosexual. Ele faz isso de cuidar bem das roupas, vestir roupas de marcas. Olha, várias marcas me mandam. O que é marca, professora? São grifes, são roupas que você não encontra feita e nem vendida aos montes, como você vai na Marisa, né? Aí você encontra um monte de blusa, tudo igual. Ou seja, tem 1000 blusas, vai ter pelo menos 1000 pessoas na cidade circulando com aquelas mesmas blusas que tu vai vestir. Então é capaz de você ir para uma festa e encontrar alguém com a mesma roupa que você e você não acha isso legal, tá bom? Já quem veste várias roupas de marca, né? Quem veste roupa de marca é a questão da exclusividade. Elas produzem menos, digamos, um tipo de jaqueta, se é produzido uma versão de 1000, quando se faz 1000, é somente 1000. Não é 1000 só numa loja. Ela faz 1000 jaquetas daquela. Ou seja, no mundo todo só vai ter 1000 pessoas vestindo aquela jaqueta. Já se torna um item de coleção. Entenderam? Então, isso é roupas de grife, que a gente chama. E ele diz que faz isso não porque é muito mega vaidoso. O metrosexual é um cara mega vaidoso. Não, porque ele gosta de estar bem nas fotos por respeito aos fãs. Oh, tá bom. A gente acredita, viu, Luan Santana, que você não é vaidoso tanto, não. Você faz isso só porque tem muitas fãs, né? Então, a pergunta é a seguinte. Fechando aqui já? Não, dá tempo de mais uma. Na resposta dada, o entrevistado informa que a causa de não usar chapéu é o fato de... Foi a pergunta, né? Por que tu não usa chapéu, Luan Santana? Por que ele não usa chapéu, então? Se você entender o texto, vai saber responder a questão. Ele não usa chapéu porque ele tem uma personal stylist. Ele não usa chapéu em respeito a todos os fãs. Ele não usa chapéu por ter de estar bem nas fotos, ou ele não usa chapéu pelo fato de curtir muito ajeitar os cabelos. Se você prestou atenção ao texto, tudo isso aqui acontece no texto. Isso, gente, está cada vez mais recorrente. Você vai para uma prova, acabou o tempo de você pesquisar no texto e só ter aquela resposta aqui, ó, ajeitar cabelo, personal style, respeito aos fãs. Ele falou tudo isso aqui, ó. Respeito os fãs, personal style, gosta de estar bem nas fotos. Mas o chapéu, ó, chapéu sempre curtia ajeitar o cabelo. Por isso que ele não usa chapéu. É ficar atento com a pergunta para não ter que dar uma resposta errada. Hoje nós falamos de entrevista jornalística. A gente revê esse assunto na aula de quinta-feira, na nossa revisão semanal. Tenha você uma boa noite e até a próxima aula.